Bem, hoje com o doutor em fitotecnia, o Antônio de Pádua Alvarenga, para a gente falar um pouquinho do cultivo da seringueira. Olá, Antônio, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Obrigado a vocês aí da Epamig, mais uma vez, por nos receberem e sempre trazendo aqui para os nossos telespectadores informações precisas e novidades, que é o nosso objetivo, porque a gente sabe que as pessoas estão sempre à procura de novidades, porque todo mundo sabe do cultivo da seringueira e da importância da seringueira para a extração do látex. Mas agora vocês estão abordando um outro assunto, um outro tema, que é a seringueira como alternativa para a preservação da água e do solo. E se me permite, antes de começar a sua explicação, eu ontem subindo a Avenida República do Líbano, ali logo depois do Ibirapuera, quase na esquina com a Maracatins, tem uma seringueira enorme lá, que toda vez que eu passo, ela não para. Eu estou em São Paulo já há 45, não, que 45? Há 50 anos pelo menos, estou em São Paulo. E essa seringueira não para de crescer. E é daquelas seringueiras antigas que o pessoal plantava, que vinham lá da Amazônia, que fez o ciclo da borracha com a seringueira extrativista, e ela vai inchando, vai inchando, vai inchando. Já comeu um pedaço da pista e continua crescendo para cima e para o lado. É interessante como essa seringueira depois foi levada para a Ásia, e a Ásia se tornou grande produtora de látex e acabou, encerrou o ciclo da borracha na Amazônia. Aí a volta com esses novos clones de cultivares desenvolvidos pelos nossos pesquisadores. São árvores que você pode administrar, que elas têm um ciclo de vida, têm porte administrável e é muito mais sensato de explorar, inclusive, porque você não precisa andar longas distâncias para encontrar uma árvore aqui, outra árvore lá, outra árvore acolá. Aqui está uma coladinha na outra, o manejo é muito mais fácil. Mas só a título de curiosidade. Essa seringueira que você viu em São Paulo, nós não chamamos de seringueira de cultivo. Isso nós chamamos de um pé franco. Ela veio diretamente de uma semente. São as seringueiras nativas da Amazônia. Realmente elas são milenares, vamos dizer assim, e o desenvolvimento dela é muito grande. Tá? Depois, diferente dos novos cultivares, que são clones projetados para você ter um controle, e aí sim é o que a gente chama de a seringueira foi domesticada, né? Que a gente traz uma planta selvagem e ela foi domesticada. Mas eu queria saber desse trabalho de pesquisa de vocês. Seringueira para a preservação da água e do solo. Do solo eu até consigo entender um pouco. Como ela é plantada numa densidade próxima, dentro das regras do jogo, você está preservando contra a erosão, contra... Agora, na questão de água, fala para mim um pouquinho dessa teoria para a gente tergiversar, para a gente conversar um pouquinho e botar alguns questionamentos para esclarecer as pessoas. Se você comparar uma área de seringueira com uma mata nativa, né, uma mata natural, você vai ver que a concentração de plantas é muito maior do que uma área de seringueira. Folhas, a concentração de galhos, etc. Isso tem uma influência muito grande, porque é o seguinte, a água que cai no solo através da chuva, quando você está numa mata muito densa, há um volume de quase 50% de evapotranspiração. O que é isso? É o retorno dessa água para a atmosfera. E no caso da seringueira, é diferente. Além dela ter um perfil de tronco retilíneo, a água que cai, né, nessas folhas, ela retorna muito menos para a atmosfera, em torno de 30%, e ela escorre pelo tronco. E essa água que escorre pelo tronco, ela infiltra com muito mais facilidade. Agora eu entendi, aprendi mais uma, inclusive, porque eu já imaginava, realmente você tem uma evapotranspiração muito grande numa floresta de Mata Atlântica, por exemplo, pouca água chega no solo. O solo se mantém úmido porque as árvores são altas, a cobertura é muito grande e aí bate pouca luz e pouco sol, então é sempre úmido. Mas quando vem a água da chuva mesmo, às vezes eu até em várias caminhadas pela Mata Atlântica, às vezes chove lá em cima bastante e aqui embaixo só respinga, caem alguns pingos de água. É verdade o que você falou. E do ponto de vista do solo, ela ajuda a combater erosão, por exemplo, esse tipo de coisa? Sim, muito. Olha, ela é uma planta que nós chamamos de caducifólia, ou seja, ela tem um período no ano que cai completamente as folhas.
Não que ela não faça ao longo do ano a mesma coisa, porém, ela tem um ciclo de julho, agosto, isso varia um pouquinho de região para região, ela cai todas as folhas. É verdade. Isso dá uma manta, forma uma manta fantástica no solo de folha. E isso, para preservação do solo, é muito interessante, inclusive para fertilidade. Não que você não tenha que fertilizar, lógico que sim. Porém, essa ciclagem é muito eficiente e, além do mais, a cultura em si ela é pouco exportadora de elementos. Se você, por exemplo, colhe um grão, você vê que o volume de elementos nesse grão é muito alto. No caso da seringueira, você extrai o quê? O látex. O látex. E o volume o teor de elementos nesse látex é mínimo, é muito pequeno, tá? Mas mesmo ela exportando poucos elementos, é necessário que faça uma fertilização durante a vida útil dela. Antônio de Pádua, você me fez lembrar, inclusive, uma cena, uma vez, uma viagem, acho que era julho, por aí, inverno, né? E aí tinha alguém do meu lado que não entendia tanto de agronegócio e de culturas e cultivos, e passamos por um local onde as árvores estavam todas esfolhadas. E aí a pessoa virou e falou, nossa, morreram todas essas árvores. Eu falei, não. Isso é a seringueira, que ela derruba as folhas, a seringueira de cultivo domesticado. Ela derruba todas as suas folhas nessa época e depois ela renasce novamente. Uma pergunta minha, essa queda de folhas e essa manutenção da umidade do solo, às vezes, para alguns fatores, ponto para a proliferação de fungos e bactérias. No caso da seringueira, não? Sim. Na verdade, ela tem muito pouca incidência de doença de solo, muito pouca incidência. Ela tem mais, a concentração de doenças nela ocorre mais via foliar, inseto, fungos também, né? Que por exemplo, o mal das folhas, né? Que antigamente se chamava de microciclos Uley. Hoje é Dotinella uley, ela foi reclassificada. É um fungo, tá? Causador de um mal terrível, né? Por isso que a fundação, a Ford não deu certo no norte. Aqui na nossa região, não que não tenha o fungo, porém, esse fungo ataca o folíolo inicial. E quando ela vai reenfoliar, que é mais ou menos a partir da segunda quinzena de agosto, o reenfolhamento dela é num período seco. Então, o fungo não tem como atacar. Entendi. Tá? Se esse fungo for para a Ásia, dizima tudo. Ah, ok, entendi. Você me lembrou uma história bonita aí, que é a da Fordlândia. Muita gente não contesta, mas foi a tentativa de Henry Ford de colocar uma extração de látex na Amazônia em função da alta demanda da borracha, naquela época do crescimento da indústria automobilística nos primeiros tempos pelo mundo, e aí tem uma produção muito grande, mas Fordlândia não deu certo. Eu comentava hoje, inclusive, com a Luísa Cardoso, sobre essa questão da natureza, do homem querer controlar a natureza. Você controla até certo ponto, mas num determinado ponto você não controla mais. Por exemplo, se você domesticou as seringueiras e você já tem o ciclo delas, sabe como agir, como o fungo vai agir, em que período, aí você tem um controle. Mas lá na Amazônia não tinha. E aí me lembrou, inclusive, uma outra história de fracasso na Amazônia, que foi daquele outro americano que veio para implantar uma fábrica de celulose, Daniel Ludwig. Também deu com os burros na água, porque foi dominado pela floresta tropical. Mas, enfim, são histórias que fazem parte do mundo. E é muito interessante isso, porque é o seguinte, aí você me pergunta, mas como que as seringueiras nativas daquela região, fungo não ataca? Não que ele não ataque, ele ataca, só que ali há um controle biológico natural. É uma planta a cada 100, 200 metros. Não há uma concentração como a nossa, que é de cultivo. Quando você faz o adensamento e monta uma monocultura, aquela planta não está pronta para resistir. Por isso que o extrativismo do seringueiro, na Amazônia, que, aliás, estão retomando essa atividade agora, viu? O que é muito bom até para manter o homem à terra. Eu te fiz uma entrevista outro dia sobre isso. Mas é isso mesmo, ele tem que andar 50, 100 metros de uma árvore à outra, é uma caminhada. Enquanto que aí,
um homem só faz o trabalho rapidinho durante um dia, 2 dias. É isso. Quando você faz o adensamento e monta a monocultura, você acabou com o controle natural de pragas e doenças. Isso é para qualquer cultura, né? Qualquer uma, qualquer uma. Conta para mim, quando vocês começaram a fazer esses estudos e em que estágio vocês estão dos resultados já colhidos positivos? Olha, nós fizemos esse trabalho em 2 períodos. Uma é em 2013 e 2014 com a seringueira de 27 anos. E, na verdade, o que a gente fez? A gente comparou, né, esse volume de água que chega ao solo na seringueira, numa mata nativa, numa pastagem degradada e numa pastagem natural. Tá? Ela era conservada. Tá. Nós fizemos esse trabalho em 2 períodos. O segundo período foi 2018 e 2019, mais ou menos a mesmíssima coisa, coletando água pelo tronco, no solo, e os resultados já estão aí. Nós lançamos, inclusive, um boletim técnico, né, já há um tempinho, aliás, no ano passado, com o resultado. Então, nesse boletim técnico, a gente colocou esse trabalho de água e também o de carbono, que nós fizemos já há quase 10 anos, né? Que ela é uma grande sequestradora de carbono. Talvez a segunda maior. Muito bom. Tá aí, então, novos aprendizados e novas utilizações para a seringueira nesse trabalho da EPAMIG. É possível ter acesso a esse boletim técnico que vocês fizeram, para quem tiver interesse? Sim. Pode entrar nas páginas da EPAMIG, tá? É o boletim de número 212. Ele se chama, eu vou olhar aqui, Seringueira, Desenvolvimento Sustentável e Serviços Ambientais. Tá? O boletim número 112. Entra nas páginas da EPAMIG e veja publicações. Em publicações você vai acessar lá, boletim técnico. E aí você tem essa possibilidade de adquirir esse exemplar. Muito boa a sua colocação e a pesquisa e o trabalho de vocês. Vou falar para o João aqui, que é quem me coordena aqui. Ô, João, pode guardar essa entrevista aí, numa hora que a gente precisar aí, num fim de ano, num feriado, que a gente fizer algum programa gravado, pode usar, porque ela é de excelente interesse público. E para quem já planta seringueira, novas aptidões para o seu plantio, além da extração do látex. Antônio de Paula Alvarenga, você que tem um nome bem brasileiro e bem lusitano. É verdade. Não é verdade? Antônio de Paula Alvarenga. Muito obrigado. Pádua Alvarenga, exatamente. Muito obrigado pela entrevista. Um bom meio de semana para vocês. Estamos apenas na quarta-feira e a chuva está chegando, tá bom? E até breve. Até breve. Muito obrigado. Obrigado.